Nesse vídeo eu vou te mostrar algumas operações para você ter renda em dólar operando opções de criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, entre outras, na Deribit. Bora na tela do computador. Bora lá então. A gente está aqui na grade de opções da Deribit, que é a maior corretora do mundo de opções de criptomoedas. Aqui a gente pode operar opções de Bitcoin, de Ethereum, de Solana, XRP, entre outras moedas. E para a gente obter renda em dólar, a gente tem que operar esse tipo de opção aqui, opções do tipo lineares. Nós temos dois tipos de opções, as opções inversas e as opções lineares. As inversas você deixa Bitcoin como garantia e recebe prêmio em Bitcoin, deixa Ethereum como garantia e recebe prêmio em Bitcoin. Já nas opções lineares, o USDC, que é uma stablecoin pareada em dólar, ele serve como garantia e também remunera as opções em USDC. Ou seja, quando você vende uma opção, você recebe prêmio em USDC. Tá legal? Então, se o seu objetivo é ter renda em dólar, as opções lineares fazem sentido para você. E você pode operar opções de Bitcoin, de Ethereum, ouro, Solana e também XRP. Um outro ponto importante é você observar o índice de volatilidade. Aqui a gente está vendo o índice de volatilidade do Bitcoin. Se a gente utilizar essa métrica aqui, o IV Rank, ele varia de 0 a 100, ele está em 8.2. E o IV Rank de Ethereum, ele está 15.8, ele está praticamente o dobro do índice de volatilidade do Bitcoin. Isso significa que quando a gente vende uma opção de Ethereum nas condições atuais, a gente ganha proporcionalmente mais prêmio do que vendendo opções de Bitcoin. Então a gente já viu aqui que a gente pode operar opções inversas de Bitcoin, Ethereum, entre outros, mas eu vou focar entre essas duas. E no momento atual está compensando mais vender opções de Ethereum porque os prêmios são maiores, a gente recebe mais dólar ao vender opções de Ethereum, tá legal? Dito isso, vamos ver aqui na simulação quanto que essas posições estão pagando nas condições atuais. Aqui eu estou simulando uma conta que tem aqui $1.000 como garantia. Você pode operar com mais, com um pouco menos, etc e tal, ok? Você pode operar até com 30% disso aproximadamente. Estou colocando aqui uma conta com $1.000. Então, com $1.000, observe aqui na linha verde, no balãozinho verde, o equity atual. Ele arredondou 999,80 por questão de valor de preço no mercado de futuros, mas em torno de $1.000, certo? Esse é o equity atual da conta. Com essas operações aqui que eu tenho, com a venda de 0.3 puts de Ethereum e 0.3 calls de Ethereum, a gente tem a expectativa de passar o patrimônio de 999,90 para 1.039,59. E que operação é essa? Bom, aquela put e aquela call, elas estão vendidas para essa data aqui. No momento que eu estou gravando, faltam 34 dias para essa data. Então, é uma operação que tem um pouquinho mais de um mês de duração. Legal, e como você está vendo aqui, essa operação consiste na venda de uma put e na venda de uma call. Você está vendo a venda de uma call no 4.900 e a venda de uma put no 3.300. Isso significa que nessa operação aqui a gente ganha se o Ether ficar abaixo dos 4.900 e acima dos 3.300. Então, se até esse vencimento aqui, até o dia 31/10, se o Ether fica nessa faixa de preços, a gente passa dos 999, $1.000 para cerca de 1.040. Vou arredondar aqui, 1.000 para 1.040, que dá aproximadamente 4% nesse período de 34 dias, tá legal? Como é que eu faço essa operação na prática? Venho aqui, seleciono as opções do tipo inversas e essa data aqui, por exemplo, dia 31 de outubro. Venho aqui, escolho uma put para vender. Nesse momento atual, venderia aqui nos 3.300. Vou fazer essa operação aqui com você. Posso fazer o contrato mínimo de 0.1 Etheres. E o prêmio que eu recebo nessa operação aqui são $76, tá bom? 76 USDCs. Isso se eu tivesse fazendo em relação a um contrato cheio de um Ether. Se eu estiver fazendo 0.1,
eu recebo isso daqui vezes isso daqui, que dá 7 dólares e 60. Se eu fizer 0,3, recebo isso daqui vezes isso daqui, que dá 22 dólares e 80, tá legal? Então, é proporcional ao tamanho dos contratos que você está operando. A gente está ali com 1.000 dólares na operação, né? Se você colocar aqui 1.000 dólares na cotação atual, isso equivale a 0,25 éteres. Isso significa que, ao vender um contrato de 0,1, você está 100% coberto nessa operação. Ao vender um contrato de 0,2, você também está 100% coberto. A gente não tem contrato de 0,25. Então, a partir do momento que você vende 0,3, que é o que a gente está simulando lá, você está ligeiramente descoberto. Ou seja, você tem o equivalente a 0,25 éteres nessa operação, e nesse exemplo aqui, está fazendo a venda de 0,3 de cada lado. Mas essa é uma operação que usa bem pouquinha margem na corretora, você está utilizando 6,56%, então ela não consome muita margem, então é uma operação bem tranquilinha de fazer. Deixa eu pegar aqui e efetuar finalmente essa venda para você ver. Posso vir aqui, colocar o céu e eu vou receber esse crédito aqui, essa quantia de dólares vezes essa quantidade. Ordem enviada, minha ordem está aqui pendurada no book de ofertas, posso vir aqui editar, veja que aqui está minha ordem, eu estou tentando vender por 76 dólares e tem gente querendo comprar por 74. Então eu posso tentar aqui editar, tentar vender por 75 para ver se ela pega na hora, né? Ou caso queira executar na hora, coloco aqui 74 dólares porque já tem gente querendo comprar. Então vai executar na hora, tá? Você vai ver que assim que eu confirmar, vai aparecer trade executado. Ó, operação executada. Então acabei de fazer essa venda aqui, que é a venda de uma put como essa daqui nos 3.300. Posso vir aqui também, fazer a venda de mais uma call aqui nos 4.900. Vou colocar esse preço aqui e já executar na hora. Pronto. Acabei de fazer mais uma venda. Então, com essa operação que você viu, venda de put, venda de call, a gente tem esse gráfico daqui, que é o gráfico de payoff, de lucro ou prejuízo. Quanto mais puts e calls eu vou vendendo, mais prêmio eu vou recebendo. Então aqui, se em vez de vender 0,3, eu vender 0,4, eu vou aumentando o meu ganho potencial. Lembra que agora há pouco estava 1.040 dólares aqui na linha roxa? Agora está 1.053. Se eu vender 0,5, agora está 1.066. Então, 6,6%. E utilizando aqui 10% de margem apenas. Até onde eu posso ir? Qual a quantidade eu posso vender? O que tem que ficar claro é que quanto mais a gente vende, mais a gente recebe nessa operação. Porém, a minha região de ganhos é essa daqui. Então eu tenho que gerenciar para que eu mantenha aberta a minha posição enquanto o Ether fique acima de 3.300 e abaixo dos 4.900. Por quê? Porque se o Ether sobe acima do 4.900, a minha call vendida ela começa a dar prejuízo. Se o Ether cai abaixo dos 3.300, a minha put vendida começa a dar prejuízo. Em vez de estar com 1.000 dólares, eu vou cair para 1.015, 967, 920. Eu posso perder quanto mais o preço do Ether subir. Nesse caso aqui, ele está disparando 32%. Então aqui você está vendo o preço de Ether, né? No momento que eu estou gravando, ele está em torno de 4.000, 3.900. Se ele chegasse aqui em 5.500, por exemplo, eu ia passar de 1.000 dólares para 800. Se ele chegasse aqui em 3.100, por exemplo, passaria para 875 dólares, ok? Então, quanto mais eu vendo, mais eu ganho se ele ficar nessa faixa de preços, porém, mais eu posso perder se ele vier para essa região aqui. Para fazer essa operação, é claro que a gente tem formas de defesa e de ajuste disso. Repare que eu estou vendendo uma opção e ela tem um prazo de validade. Ela vale até o dia 31/10. Então, até o dia 31/10, se ele ficar aqui, eu ganho, e se ele vier para cá, eu perco. Porém, eu posso encerrar essas opções antes desse prazo de validade. Então, à medida que o tempo vai passando, veja que aqui a região verde vai aumentando, né? Então, meu lucro vai aumentando. Posso realizar um lucro parcial dessa operação
encerrar ela e fazer para o próximo vencimento. Se eu encerrar antecipadamente, eu reduzo o risco do Ether disparar para cá ou para cá, realizo um lucro parcial e abro uma nova posição para novembro, por exemplo. E se eu quiser ter uma segurança adicional, eu posso fazer travas, como você está vendo que eu tenho aqui na minha conta. Mas como que funcionam essas travas? Ao invés de simplesmente vender opções em que eu recebo um crédito, eu compro opções pagando para ter mais segurança nessa operação. E com essas travas, observe que a partir desse momento aqui, o meu prejuízo ele começa a estancar. Então eu limito aqui a minha queda a partir desse ponto, que é o ponto em que eu tenho uma call comprada e uma put comprada. Se o Ether começa a subir a partir daqui, essa call começa a me dar lucro e esse lucro começa a proteger do prejuízo dessa call aqui. E desse lado é a mesma coisa. Além disso, eu posso me livrar dessa posição aqui. Então imagine que agora o Ethereum vai para a lua, ele está disparando. Eu posso simplesmente encerrar essa call vendida e a partir do momento que eu encerro, ela não me dá prejuízo e aquela outra call comprada, ela pode me dar lucro. É claro que tem que ver o timing para isso, nem sempre é fácil de acertar, mas você já pode ficar posicionado estrategicamente para diferentes cenários do mercado. Em vez do Ethereum subir, o Ethereum está derretendo. Você pode se livrar da put vendida, permanecer com a comprada e também ganhar bastante com a queda do Ether. Em resumo, o que a gente viu até aqui. Você pode obter renda em dólar operando opções de Bitcoin e de Ethereum. Como a volatilidade do Ethereum está maior, os prêmios pagos em opções de Ether, eles rendem mais em dólar. Para você fazer essa operação, você deixa alguma quantia de dólares em garantia, $1.000, $500, $10 mil, $50 mil, seja lá quanto for. E isso te permite operar opções. Se você vier aqui em opções lineares, o prêmio que você vai receber é em dólares, independentemente da opção que você estiver vendendo. Quando você vende opções, você recebe um crédito e esse crédito é em dólares, o USDC. Quando você vende opções, call e put, você ganha enquanto o Ether ficar nessa faixa de preços aqui, acima da put vendida e abaixo da call vendida. Quanto mais você vende, maior é o seu lucro, caso ele fique nessa região, porém, maior é o seu potencial prejuízo, caso ele vá para a região de prejuízo. E eu não recomendo que você faça essa operação sem saber a parte de manejo defensivo. Aqui no canal tem vídeos falando como que você defende essas posições quando o mercado vai no sentido contrário. E por fim, caso você queira estar exposto a Bitcoin e receber em dólar, também é possível. A gente tem aqui vários tipos de margem e se você colocar a margem XPM, ela te permite ter Bitcoin na corretora, operar opções de Ethereum, que paga mais prêmio, e receber prêmio em dólar, caso você queira. Ou em Ethereum, caso você prefira também. Para isso, basta você ajustar esse modelo de margem aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Te vejo no próximo. Grande abraço e até mais.